pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai conversar sobre The Last of Us. Ontem saiu, né, o novo jogo, inclusive eu queria agradecer aqui, ó, a nossa querida Webphones, que a gente já trabalhou junto, eles me mandaram uma cópia do novo jogo, The Last of Us Parte 2. Pra quem não sabia, o jogo saiu ontem, né, então adquiram e joguem porque o jogo tá muito bom. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o vírus Cordyceps ou Cordyceps. Na verdade, não é bem um vírus, ele é um fungo que foi o fungo responsável por desolar, né, matar a humanidade no The Last of Us. O que é muito interessante, que faz The Last of Us ter uma história tão legal, é que não é a sua história de zumbi comum, né? Na verdade, o interessante é que eles pegam algo bem verossimilhante, porque esse fungo, na verdade, é um fungo que existe. Esse fungo, ele atualmente conta com 400 espécies conhecidas, né? A maioria desses fungos, dessas espécies, se localiza na Ásia, e o seu habitat preferido são florestas, até porque, né, fungos preferem locais mais úmidos, ensolarados e etc. Além de que a sua presa, né, a sua vítima são artrópodes. Cada fungo, né, cada espécie afetando um diferente tipo de artrópode, tipo formiga, aranha, vespa e coisas do tipo. O interessante é quando você vai pesquisar sobre esse fungo, que ganhou muita notoriedade por causa do jogo, o caso mais comum, né, que tem até vídeo mostrando como é que funciona a incubação e etc, é o caso do Cordyceps, que afeta as formigas. Basicamente, o que acontece é que um esporo, né, pega na formiga e começa a crescer esse hospedeiro dentro da formiga. Ele toma todo o sistema nervoso central e ele começa a afetar como que o seu hospedeiro se comporta, né? Você percebe que essa formiga, ela começa a fazer coisas de formas diferentes, porque o objetivo de todo ser vivo é o ciclo da vida, né? Você nasce, você se reproduz e você morre. Então é basicamente isso que o fungo, né, o Cordyceps, também tá atrás. Ele infecta o seu hospedeiro, ele vai para um lugar onde seja fácil dele infectar outras vítimas. A formiga fica por semanas procurando o local ideal pro fungo. Porque quando a gente pensa em formigas e no trabalhinho que as formiguinhas fazem, vocês percebem muitas vezes que a gente vê as formigas numa linha, não é verdade? Porque elas sentem o cheiro uma da outra, então elas ficam seguindo numa filinha indiana bem organizadinha. E basicamente o que o fungo quer é que encontre um local que seja perto dessas rotas da formiga, para que quando ele soltar os esporos, ele pegue nessas formigas que também estão trabalhando e seja possível que ele, né, dizime uma colônia inteira, o que é comum de acontecer. Pra vocês terem noção da letalidade e também do contágio desse tipo de fungo. Uma coisa importante para falar em relação às formigas, como eu falei, a formiga tem um contato com esporos, ela é infectada, e essa incubação, até ela se agarrar num lugar específico e morrer, né, pro fungo soltar seus esporos, sair, né, do corpo dela e tudo mais, pode levar até 3 semanas. Então são 3 semanas que a formiga infectada tá ali dentro fazendo um momento de medicina tirada do Google para vocês. O nome científico do Cordyceps que está sendo estudado pelas suas vantagens medicinais é Cordyceps sinensis. E basicamente ele é encontrado na China, eles reproduzem lagartas e a produção do medicamento em si não é só você tirar, comer a lagarta infectada, nada assim. Ele é feito em laboratório e os principais benefícios para a saúde pode ser melhorar sintomas de asma, diminuir o mal-estar causado por quimioterapia, fortalecer o sistema imunológico, entre outras coisas. Agora vamos conversar um pouquinho sobre Cordyceps, seres humanos, fungos e seres humanos, enfim. Como eu falei, o interessante do The Last of Us é que ele pega um fungo existente, um fungo que faz exatamente isso, ele parasita e controla o seu hospedeiro, né? Então faz com que a gente tenha esse medo do tipo, será que se isso se desenvolver o suficiente, pode acontecer algo desse tipo? Porque a gente sabe e conhece várias doenças, né, que pularam de uma espécie para outra devido a vários tipos de contágio. Mas vocês podem ficar bem tranquilinhos, porque o Cordyceps não tem condição, pelo menos, de controlar um ser humano. A razão disso é que, primeiro, nós crescemos respirando milhares e milhares de esporos de vários fungos. Essa é a grande realidade. E nós criamos muito anticorpos, o nosso sistema já está muito mais acostumado com fungos do que esses animais menores, como os artrópodes. Além disso, tem outros 2 fatores que são importantes, que basicamente é que a gente tem uma diferença de temperatura no nosso sangue, no nosso sistema muito maior, né? Nós temos o sangue quente e também o nosso sistema nervoso é muito mais complexo do que o de artrópodes, fazendo ser muito mais trabalhoso você conseguir controlar um ser humano e todas as suas funções nervosas do que
uma formiga. Mas vale a pena dizer que sim, nós humanos temos doenças, né, que são causadas por fungos, mas muitos deles ficam numa localidade pequena. São os exemplos disso, por exemplo, as famosas micoses. Famosa frieira. Uma coisa que a gente precisa entender quando a gente tá falando de fungos e do Cordyceps é entender o que é um ser parasitário. Basicamente, quando você é um ser parasitário, é que você se acopla, você usa de outro ser vivo pra você ter esse seu ciclo da vida que eu citei. Um outro exemplo que a gente pode falar é um peixe chamado anglerfish. Eu não sei o nome disso em português, não me perguntem, mas é aquele peixe muito feio que tem uma luzinha e aparece no Nemo, sabe? Aquela luzinha que a gente vê e aquele peixe super grande que a gente vê é uma fêmea, porque só as fêmeas dessa espécie são grandes e caçam e etc. Os machos, eles são bem menorzinhos e eles acabam não tendo todas as coisas necessárias para sobreviver num ambiente tão inóspito quanto é o fundo do oceano, né? Então, o que acontece? Em um devido momento da vida, quando a fêmea tá lá querendo... Eles se encontram, o macho e a fêmea se encontram no fundo do oceano, ai meu Deus, é o destino e tudo mais. E o macho meio que se acopla na fêmea, assim, ele dá uma mordida, ele se junta com a fêmea e ele começa a ser um ser parasitário, onde ele, como ele não consegue se alimentar, ele depende dos nutrientes da fêmea, e quando a fêmea tá pronta, né, pra engravidar, etc., ele serve como um testículo. E existem milhões e milhões e milhões de seres que têm esse tipo de ciclo parasitário, mas é só pra vocês entenderem mais ou menos como é que isso funciona, com outro exemplo que não seja nada a ver com fungos e The Last of Us, até pra vocês terem essa noção de que não são só fungos que têm esse tipo de vida, né, de ciclo. Bom, voltando a falar um pouquinho do Cordyceps do jogo, né, ele é o Ophiocordyceps sinensis, que a gente inclusive, né, citou aqui. E existem duas formas de transmissão no jogo. Uma delas é você respirando os esporos liberados por esse fungo, tanto que a gente vê vários personagens no jogo usando máscara de gás exatamente para você não respirar, não entrar em contato, que esses esporos não, né, entrem no seu sistema. E o segundo tipo de transmissão são entrar em contato com os fluidos corporais de algum infectado. Geralmente o que a gente vê são as pessoas sendo mordidas, e é por isso que a gente lembra muito daqueles filmes, jogos e etc. de ataques de zumbi. Basicamente, no jogo, diferente do que acontece num artrópode, numa formiga, na realidade, o período de incubação pode levar de 1 a 2 dias. E a incubação conclui quando o Cordyceps consegue tomar conta do sistema nervoso da vítima e, né, ele controla as principais funções, levando ao primeiro estágio do contágio, que são os inimigos que a gente conhece no jogo como corredores. Os corredores, eles ainda não apresentam muito uma mudança na parte física deles, né? Mas eles apresentam um tom de pele mais pálido e eles normalmente estão sempre sangrando. A visão deles também não é muito boa e no jogo é sempre legal quando você consegue chegar de stealth neles. Além dos corredores, a gente vai ter outros estágios dessa doença quando o vírus vai progredindo. O segundo estágio são os perseguidores, que eles já começam a mostrar uma mudança, a pele, né, começa a ser substituída pela própria parte do fungo, mas você ainda consegue identificar que são humanos, além deles terem um sentido mais aguçado. Então é importante no jogo você tomar cuidado com eles. E aí a gente tem os dois últimos estágios da doença, que basicamente você encontra são os instaladores, que são os inimigos mais clássicos e mais conhecidos do The Last of Us, onde basicamente a cabeça deles já virou um grande fungo, eles já perderam completamente a visão, tanto que eles usam uns barulhos estranhos que são, né, por isso que eles são conhecidos como instaladores, que são praticamente um radar sonoro. E é assim que eles conseguem captar movimentações. E o último estágio são os vermes, né? Que eles viram um grande fungo inteiro, assim. E quando eles morrem, normalmente eles também soltam esporos. Então é por isso que é muito importante, especialmente no jogo, você tomar cuidado com esses inimigos, porque se ele não te mata enquanto ele tá vivo, ele te mata quando ele morre e solta os esporos. Como eu já falei pra vocês, essa é uma doença, né, um fungo extremamente contagioso e também extremamente letal, né? Você acaba se transformando nessas criaturas, querendo ou não, porque no jogo, né, estamos falando aqui do jogo, não existe uma vacina ou uma cura.
meio que um coronavírus da vida, assim, né? Então, o que acontece? Como é que o pessoal no jogo consegue resolver essa situação? No caso das próprias formigas, algumas delas já são desenvolvidas o suficiente para detectar quando uma, né, das suas formiguinhas, das suas trabalhadoras, estão infectadas e elas são afastadas da colônia para que ela não suba e se agarre numa dessas rotas das formigas e não infecte outras formigas. E basicamente o que aconteceu no jogo foi exatamente igual. Existe uma máquina que consegue detectar, né, se você foi infectado poucos minutos depois da infecção, e foi assim que os militares ficavam detectando quem estava doente ou não. E o correto, né, para manter a saúde, a humanidade em geral, é que pessoas que sejam detectadas com essa doença sejam mortas ou afastadas das colônias, das cidades, para preservação, né, da maior parte da raça humana. Bom, gente, obrigado quem assistiu esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar com seus amigos, né, que estão aí jogando The Last of Us, que são fãs, que não sabiam disso, ou, né, para seus amigos que só gostam de cultura inútil, você vê por aqui. E novamente eu queria agradecer ao Webphones por ter me mandado The Last of Us Parte 2, lembrando que o jogo saiu ontem, você pode comprar, você pode jogar e está incrível.